Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi, coordenadora do Poliedro Colégio de São Paulo. Eu tô aqui para comentar um pouquinho a prova de português com vocês, em especial a questão 38 da versão amarela da prova. Quem fez as outras versões vai perceber que a numeração é um pouquinho diferente, mas a questão tá lá, tá bom? Essa é uma questão que a gente escolheu por ser de um trecho de São Bernardo, obra muito famosa do Graciliano Ramos, autor do nosso regionalismo modernista, né, dos anos 30 a 45. E esse trecho já foi usado em outras provas de vestibulares que já aconteceram aqui no Brasil, né? Então, o mesmíssimo trecho surge agora nessa questão do Enem. Então, vou ler com vocês, acompanhem. Vá para o inferno, Gondim. Gondim, para quem não sabe, é o Azevedo Gondim, jornalista que auxilia o Paulo Honório, narrador e personagem principal da obra, a escrever essa obra que a gente vai ler. Então, ele diz assim, retomando. Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente. Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Então, esse trecho que a gente acabou de ler faz parte do romance São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é um autor do nosso regionalismo modernista, mesmo autor de Vidas Secas, vocês certamente já conhecem. Nesse livro, nós temos um personagem que é ao mesmo tempo o narrador, né, o protagonista e narrador, que é o Paulo Honório, que está discutindo aqui com o Azevedo Gondim a respeito de como ele deve escrever a sua obra. E o Azevedo Gondim, então, como eu já disse, jornalista, dá algumas dicas que incomodam Paulo Honório, porque são mais afetadas perto da sua linguagem bastante oral, né? Então, eles vão discutir e o Azevedo Gondim diz que a literatura é literatura, a gente não pode escrever como fala. Ao mesmo tempo que o Paulo Honório se incomoda, né, chamando essa linguagem do Gondim de pernóstica, né, de safada, de idiota, porque fora daquilo que é o comum dele, nós temos a discussão de que a literatura é a literatura. Então, existe um rompimento entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A questão pede o seguinte: nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à tona um debate acerca da escrita então a gente tem que entender que se existe o debate, né, existe um duplo, existem duas situações que estão sendo confrontadas. Muito provavelmente, a maioria de quem errou essa questão talvez tenha ficado aí na alternativa A, diferencia a produção artística do registro padrão da língua. Mas percebam que a produção artística está no mesmo lado que a norma padrão, que o registro padrão da língua, dentro dessa concepção do Gondim. Então, a gente não consegue assinalar a letra A porque ela não faz uma diferenciação. Ela apresenta duas coisas que estão do mesmo lado. Onde a gente vai perceber, então, a resposta é na letra D, que trata do preciosismo linguístico, né? Então, de uma linguagem mais elaborada, pernóstica na visão do Paulo Honório, e as situações de coloquialidade, né? Que é a forma como o Paulo Honório desejava escrever, certo? Então, eu espero que vocês tenham acertado essa pergunta, que vocês tenham ido muito bem nesse primeiro dia de Enem e que o segundo dia venha para ser um arraso. Até mais!